Boa tarde, meus irmãos. Eu vim para falar mais um pouquinho com vocês sobre Isaías 7. No tempo de Acás, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, Racim, rei de Araão, foi com Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, contra Israel para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando se soube na casa de Davi que o rei da Síria estava acampado em Efraim, o coração do rei e o de seu povo ficaram perturbados como as árvores das florestas agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ter com Acás, com Ser, Jasub, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. E disse-lhe: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração, diante desses dois pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Racim, da Síria e do filho de Romélia. Visto que a Síria decidiu tua perdição, com Efraim e o filho de Romélia, dizendo: vamos contra Judá, nós o bateremos, e nós apoderemos dele, e proclamamos rei o filho de Tabel. Eis o que disse o Senhor Javé: isso não acontecerá, essas coisas não se realizarão, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Racim. Dentro de 65 anos, Efraim desaparecerá do rol dos povos. E a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romélia. Se não o crerdes, não subsistireis. O Senhor ainda disse a Acás: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acás respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouvi, casa de Davi. Ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens. Pretendeis causar também o meu Deus? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, que do fundo da habitação dos mortos seja lá do alto. Acás respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouve, casa de Israel, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretende cansar também o Senhor meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos dois reis tu temes, será devastada. O Senhor Deus fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a tua casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Assíria. Eles virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sob todas as moitas e todas as passagens. Naquele tempo, com a navalha emprestada de outro lado do rio, com o rei da Assíria, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo,
Cada homem manterá uma vaca e 2 ovelhas. Comer-se-á a manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo o terreno que contiver 1000 vides, valendo 1000 siclos de prata, será abandonado às sarças e aos espinhos. Ali só se entrará com setas e arcos, porque toda aquela terra estará coberta de sarças e espinhos. Não se voltará mais aos montes que eram cultivados à enxada por causa das sarças e dos espinhos. Será permitido os 2 bois pastados e serão pisados pelos carneiros. Isaías 8. O Senhor disse-me, toma uma grande placa e escreve nela em caracteres legíveis, Mar-Shalal Ashabaz. Toma depressa os despojos, faz velozmente as pressas. Tomai por testemunhas fidedignas o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Eu me aproximei da profetisa que concebeu e deu à luz a um filho. Então o Senhor me disse, e chama-o Maher-Shalal Ashabaz, porque antes que o menino saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Assíria. O Senhor disse ainda, porque este povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e perdeu o domínio diante de Racim e do filho de Romélia. O Senhor fará cair sobre ele as águas do rio abundantes, impetuosas. O rei da Assíria, com todo o seu poder, subirá por toda parte pelas suas ribanceiras, transbordará por todas as margens, invadirá Judá, inundá-lo-á e sobrmergirá, e subirá até o pescoço com suas asas desdobradas, cobrirá toda a terra, ó Emanuel. Aprendei-vos, povos, e ficarei consternado. Ouvi com atenção, terras longínquas. Podeis pegar as armas e sereis destruídos. Prepararei um plano e ele malogrará. Dais ordem e elas não serão executadas, porque Deus está conosco. Porque eis que o Senhor me disse, quando me agarrou e me preveniu contra essa política. Não chamei conspiração todo aquele que o povo chama conspiração. Não vos assusteis. E é o Senhor que vos deveis ter por conspirador, e a ele que é preciso respeitar, a ele que se deve temer. Ele será a pedra de escândalo e a pedra de tropeço para as 2 casas de Israel, o laço e a cilada para os habitantes de Jerusalém. Muito dentre eles vacilarão, cairão e serão despedaçados, serão presos aos laços e apanhados na armadilha. Eu vou recolher esta declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Terei confiança no Senhor, que se esconde da casa de Jacó, e esperarei nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos, em Israel, sinais e presságios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Se vós disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos e dizem em voz baixa, porventura um povo não deve consultar os seus deuses? Consultar os mortos em favor dos vivos? Para aceitar uma lei e um testemunho é o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Andarão errantes pela terra, fatigados e esfomeados, atormentados pela fome. Agarrar-se-ão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Levantarão seus olhos, depois olharão para a terra, e só verão misérias, escuridão e trevas angustiantes. Repeler-se-ão dentro da noite, pois não há treva onde não há angústia. Não há treva
pois não há treva onde há angústia. No passado ele humilhou a Zebulon e de Naphtali, mas no fundo cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Isaías 9. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa. Resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesa sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, os quebrastes, como no dia de Madiã, porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão presas das chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande, a paz sem fim sobre o trono de Davi, e em seu manto, e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. O Senhor profere uma palavra contra Jacó, e ela vai cair sobre Israel. Todo o povo conhece seus efeitos, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem no seu orgulho e na sua pretensão: os tijolos caíram, nos edificaremos com pedras lavadas, e sicômoros foram cortados. Nós o constituiremos por cedros. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele e estimulou seus adversários. Os arameus do Oriente, os filisteus do Ocidente, devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. O povo, porém, não se voltou para quem o feria, e não buscou o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco em um só dia. A cabeça é o ancião, o respeitável, a cauda é o falso profeta. Aqueles que conduziram este povo desencaminharam-no, e os que eles conduziram prenderam-se. Por isso o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos, nem das viúvas, porque todos eles são ímpios e perversos, e todas as bocas proferem infames palavras. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. Porque a maldade queima como um fogo que devora as sarças e os espinhos, e depois envolve a espessura da floresta, de onde a fumaça se eleva em turbilhões. Pela cólera do Senhor, a terra está em fogo, e o povo veio a ser presa das chamas. Cortam à direita e têm fome, comem à esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne do seu próximo, e ninguém tem piedade do seu irmão. Manassés come Efraim, Efraim e Manassés. Depois, os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Efraim 10. O esplendor do seu bosque é de seu... Efraim 10. Isaías 10. O esplendor do seu bosque e de seu jardim, ele os aniquilará. Corpo e alma, será como um doente que definha. Restarão tão poucas árvores em sua floresta que um menino poderá contá-las. Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó deixarão apoiar-se naquele que os fere, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel.
O resto voltará, um resto de Jacó para o Deus forte. Ainda que teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele se voltará um resto. A destruição será resolvida, a justiça vai tirar a desforra. Esta sentença de ruína, o Senhor Deus dos Exércitos executará no centro de toda a terra. Por isso, o Senhor Deus dos Exércitos disse: Povo meu, que habitas em Sião, não temas o assírio que te castiga com a vara e brande seu bastão contra ti, como outrora os egípcios. Porque dentro de muito pouco tempo, meu ressentimento contra vós terá fim e minha cólera o aniquilará. O Senhor Deus dos Exércitos vibrará o açoite contra ele, como quando feriu Madiã no penhasco de Horebe, e quando estendeu seu bastão sobre o mar contra o Egito. Naquele tempo, o peso que ele impôs será tirado de teus ombros, e o seu jugo desaparecerá do teu pescoço. Ele avança pelo lado de Rimon, vai contra Aiate, passou por Magron e depositou sua bagagem em Micmas. Transpuseram o desfiladeiro e acamparam em Gaba. Ramá está aterrorizada, e Gabaate de Saul tomada de pânico. Levanta a tua voz, ó filha de Galim. Escuta, Laís, responde-me Amatote. Medímena está em fuga, e os habitantes de Gabim retiraram-se. Mas um dia de pouso em Nob, e depois ele levantará sua mão contra o monte Sião, contra a colina de Jerusalém. O Senhor Deus dos Exércitos, com um golpe terrível, abate os ramos, as grandes árvores são cortadas, e as mais altas lançadas por terra. A margem da floresta tomba pelo ferro, e o Líbano desaba pela força. Palavra do Senhor. Meus irmãos, por hoje eu vou parar no Isaías 10. Mas eu volto amanhã, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, agora nessa tarde tão linda que tá, fazendo uma tarde linda. Hoje não tá muito quente, nem tá muito calor. Obra e honra do Senhor. Choveu muito, meus irmãos, esses dias. Aconteceu tragédia por aí de novo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não se desesperem. Que ninguém não se desespere. Porque Deus sabe de tudo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Boa tarde.